Olá, pessoal. Sejam bem-vindos à nossa segunda aula de lógica. E hoje nós vamos falar sobre algo que é fundamental para o pensamento humano, que são os conceitos. É o primeiro tema da nossa primeira apostila. Então, o que é um conceito? Bom, pense no seguinte: quando você ouve a palavra cachorro, o que vem à sua mente? Provavelmente você pensa em um animal de quatro patas, que late, que tem pelo, e talvez até se lembre de um cachorro específico, algum que você conheça. Esse conjunto de ideias que você tem sobre um cachorro é o que nós chamamos de conceito. Os conceitos seriam como que ferramentas mentais que nós usamos para entender o mundo. Eles nos auxiliam ou nos ajudam a capturar características essenciais das coisas. Por exemplo, quando pensamos no conceito de cachorro, estamos destacando aspectos como, por exemplo, o fato deste animal ser um mamífero, ter certos comportamentos como latir ou abanar o rabo, dentre outras coisas ou características que eu poderia elencar aqui. Os conceitos, portanto, eu preciso dizer, não se limitam apenas a coisas concretas, como, por exemplo, cachorros ou mesas. Eles também podem ser abstratos, como o conceito de justiça, de liberdade, de amor, honestidade. Esses conceitos são mais complexos do que os concretos. Por quê? Porque envolvem ideias que não podemos tocar ou ver diretamente, mas que são igualmente importantes para a nossa compreensão de mundo. Agora, uma coisa interessante sobre os conceitos é que eles podem ser claros ou obscuros. Um conceito é claro quando nós conseguimos identificar facilmente as características que ele representa. Vou dar aqui um exemplo: o conceito de política. Você pode pensar em coisas como poder, governo, liberdade, decisões coletivas, tudo isso atrelado ao conceito de justiça. Mas, às vezes, alguns conceitos podem ser vagos, como quando falamos de felicidade. Porque o que é felicidade para você pode ser diferente para uma outra pessoa, certo? Outra característica dos conceitos é que eles podem ser simples ou complexos. Um conceito simples é algo como uma cor. O vermelho é uma cor básica, que não precisa de explicação. Aliás, é até difícil você explicar, ou talvez impossível se explicar, o vermelho
a quem não conheça tal cor. Já um conceito complexo, como o Estado de Direito. Este conceito é formado por uma combinação de vários conceitos mais simples, como o de lei, de governo, de justiça. E aqui vai um ponto importante. Os conceitos são mentais. E por que são mentais? Porque existem nas nossas mentes ou em nossas mentes, não nas coisas em si. Vejamos, o conceito de cavalo está na nossa cabeça. Mas os cavalos reais, os animais reais, os cavalos, estão lá fora, não nas nossas mentes, estão no mundo. O conceito aqui nos ajuda a entender o que é um cavalo. Mas o conceito não é o cavalo em si. Agora, vamos falar um pouco sobre como os conceitos funcionam na prática. Imagine que você está caminhando por uma rua e vê um animal. Você olha para ele e pensa: isso é um cachorro. Como você chegou a essa conclusão? Porque o animal que você viu tem características que se encaixam no conceito de cachorro, ou no conceito de cachorro que você tem em sua mente. Então, aquele animal que você vê enquanto caminha na rua tem 4 patas, tem pelo, late. Tudo isso faz parte do conceito de cachorro e outras características que, reunidas, fazem com que você, ao ter diante inúmeros cachorros, possa dizer que cada indivíduo é um cachorro. Mas e se você visse um animal que não se encaixa nesse conceito? Digamos, um gato. Você provavelmente não diria que é um cachorro, porque um gato tem características diferentes. Ele mia, é mais ágil, tem olhos diferentes dos olhos de cães, e assim por diante. Ou seja, os conceitos nos ajudam na classificação das coisas do mundo, nos ajudam na organização do mundo em categorias que fazem sentido para nós. Isso nos leva a um ponto importante. Os conceitos podem ser referentes a algo existente ou, às vezes, você pode constituir ideias de coisas que não existem no mundo. Mas como assim? Bem, um conceito pode se referir a algo inexistente, e aí nesse caso é um conceito falso, porque aquilo a que eu me refiro, ou o que eu expresso, ou o que eu represento em minha mente, não existe na realidade. Vou dar um exemplo. O conceito de unicórnio, ele se refere a algo inexistente. Você não caminha cotidianamente vendo unicórnios cavalgando por aí. Provavelmente você une o conceito de algo existente, como de cavalo, a outra coisa existente, como de
um único chifre, agora criando esta ideia de um unicórnio. Agora, existem conceitos, por sua vez, que eles de fato se referem, aliás, são os conceitos verdadeiros porque eles se referem a coisas existentes no mundo, como o conceito de mesa, o conceito de câmera, por exemplo, esta que eu estou me utilizando ou fazendo uso dela para gravar esta aula, certo? Por fim, os conceitos nos permitem fazer juízos, ou seja, afirmações sobre o mundo, o que será objeto da nossa próxima videoaula. Quando dizemos o céu é azul, estamos combinando aqui dois conceitos, o conceito de céu e o de azul para expressarmos uma única ideia. E aí que a lógica entra em cena, porque ela contribui, né? Ela nos ajuda na constituição de juízos que se relacionam entre si e que se utilizam de conceitos para a sua constituição. Resumindo a nossa aula, a nossa videoaula de hoje, os conceitos são as peças básicas do nosso pensamento e eles nos ajudam a organizar o mundo. Fazem com que possamos entender as coisas à nossa volta, as nossas ideias, possamos também expressá-las. E como veremos nas próximas aulas, são essenciais no estudo da lógica. Muito obrigado por sua atenção e te espero na nossa próxima videoaula.